Abençoados, como estão vocês? Deus abençoe você, sua família, seus amigos, família deles, nesse plano glorioso que o Senhor tem feito. E que todos nós estamos garantidos, o mundo prega que sim, nós ainda vamos vencer, isso é incorreto, isso não é verdade. Você já é um vencedor pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que tem muitos que pregam. Se a gente vencer, a gente recebe isso. Tudo já foi dado para nós, queridos. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo. Tudo já foi dado para nós. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Realmente o Senhor é maravilhoso. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui como as coisas, não é porque acontecem agora, como tem sido mostrado para nós, quando o Senhor, antes da fundação da terra, morreu por nós, foi declarado morto por nós. Vamos dar uma olhada aqui, Apocalipse 13, 8, e ele falou do horário, e fala aqui ao livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, o único Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Lá, naquele ponto lá no céu, muito antes da terra existir, que ele foi morto. Ele foi morto por você. Ele derramou o seu sangue. E ele então garantiu a sua vitória através dele. Então não é que você vai ser um vencedor, você já é um vencedor. Então por quê? Porque essas coisas aconteceram antes de você nascer. Você já é salvo por ele. Você vai falar, mas João, eu ainda tenho que viver minha corrida e os pecados, tenho que ver se eu vou vencer. Não, você já é um vencedor se você é nele. Assim diz as Escrituras. Que todo que naquele crê tem vida eterna. Tem mais, Efésios 1, 4. Como também elegeu neles, antes da fundação do mundo, fossem santos irrepreensíveis diante dele em amor. Assim declara o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que eu acabei de ver aqui agora, nessa escritura em Efésios, que você é perfeito, irrepreensível perante ele, se o seu coração é dele. Então todos vocês, aonde você estiver, que tem o coração no Senhor, você é irrepreensível, você é perfeito, você não tem mácula e você já venceu, não é que você vai ser um vencedor, você já venceu e todas as consequências que veio depois da morte do Senhor, tudo se tornou legal para você, ele deu para você tudo, nada tem sido segurado de você, nada. Hoje mesmo. E a sua eleição, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, já foi perfeita. Antes de você terminar, antes de você começar a viver, a nascer. Antes de você nascer, se seu coração é do Senhor, você já é um vencedor. Você já tem todos os poderes. Ele vai continuar falando cada vez mais por isso, ele está mostrando cada vez mais e mais. Nós temos aquela noção que o inimigo ensina para nós, você é um pecador, você não presta, não vale nada, e tem que ter, e nisso tantas as pessoas que amam o Senhor são carregadas para baixo, assim como eu fui por mais de 30 décadas, 3 décadas. Você sim tem essa paixão pelo Senhor, mas você é arrastado porque você não consegue controlar esse pecado, você não consegue limpar e você pede arrependimento. O Senhor tem mostrado também que muitas vezes o arrependimento vem do coração, você não precisa falar. Mas aí está. E você passa por esses momentos de grande tristeza, grande vergonha perante o Senhor. Que o inimigo, que você abre a porta para o inimigo te atacar e atacar aqueles que você ama e aqueles ao seu redor. Tudo isso é uma mentira do inimigo. Você não precisa ter vergonha porque você não tem pecado para começar.
todo que nele crê tem vida eterna. Porque ele já morreu por você no céu. É claro, ele veio aqui na terra, ele passou pelo que ele passou, a morte horrível que ele passou, o sofrimento que ele passou, mas tudo já tinha sido decretado no céu muito tempo atrás. Quando o Espírito Santo falou para esse pastor que estava falando com a congregação, o Espírito Santo falou, fala para eles que o valor deles foram decretados no céu há muito tempo atrás. Você não tem, queridos. Nenhum de vocês aí que anda no Senhor carrega nada de pecado. Vocês são, como eu estava pensando hoje, uma analogia como um vulcão em erupção. Não é que a gente anda pela terra, de repente a gente faz uma coisa errada, a gente pede ao Senhor, perdão, Senhor, aí naquele momento o Senhor limpa a gente. Não é que isso é errado falar? Não é que é errado? Mas você é um vulcão em erupção, o Senhor é o fogo consumidor sendo jorrado da sua cabeça em todo o seu corpo, em toda a sua alma, em todo o seu espírito, constantemente, sem parar, na medida que você continua com Ele. Sem parar. Aquela lava do vulcão, que é o Espírito Santo, o Senhor, a Bíblia fala de Ele é um fogo consumidor, Ele já desce do ponto da sua cabeça, já desce a sua alma e o seu espírito limpando, e aquilo não para, é uma lava saindo do vulcão constantemente, não para, enquanto você está no Senhor. Não para. E é do coração, se você está no Senhor, Ele sabe. Muitas vezes você não precisa falar. Por isso que muitas vezes as pessoas que saem do Senhor, Ele ainda está com a pessoa, porque Ele vê que a pessoa é louca por Ele. Até às vezes os que amaldiçoam Ele, o Senhor sabe, vê o coração, que só Deus, só Ele pode ver. Eu quero falar para você, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder de fazer você ficar triste. O inimigo não tem poder de fazer você ficar com vergonha. Porque tudo isso que o inimigo fala que você é um pecador, você não é. Não dá esse poder para o seu inimigo, amados. Para os nossos inimigos, desculpa. Pois o Senhor já morreu, já foi decidido antes da fundação da terra. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelo pecado do mundo. Você é limpo. Eu declaro então, a todas as igrejas, todos aqueles que andam, que o nome deles estão no Senhor, todos aqueles que querem conhecer o Senhor, todos aqueles que têm a intenção de conhecer o Senhor, eu declaro você é limpo por Ele. Muito bem, essa foi a introdução. Vocês vão ver que cada vez mais, aqui o Senhor está mostrando isso. Os vídeos nossos vão ficar um pouco mais longos, nós estamos aqui, né, amados? Resumindo o final da corrida. Resumindo. Aqui a nossa irmã tem 728, eu acredito que esse é o último sonho até o momento. Então conseguimos chegar até o ponto, ela deve estar soltando, que já tem 7 dias, né? E esse é o meu vaso, eu vou continuar com isso, eu vou fazer outros vídeos também, além desse, falando mais e mais e mais, dando tempo então, porque o que o inimigo tem feito na Igreja de Deus por 2000 anos, ele tem entrincheirado esse pecado no coração dos homens. Você não presta, você não vale nada, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você não é perfeito, Deus não vai te ouvir, etc, etc. Como você vai ouvir aqui? Você vai ouvir aqui. O inimigo aproveita quando não consigo descansar ou mesmo dormir. Sim, o inimigo está atacando. O título é Uma Coroa Falsa para um Rei Falso. E onde ela estava, houve essa tempestade muito, muito enorme, me fez lembrar do Brasil, quando eu morava no Brasil, os trovões, né, tão alto, né, eu adorava olhar para o sol à noite, principalmente, as tempestades, eu morava em Goiânia, os raios cruzando o mar, caindo perto de casa, aqueles trovão que ilumina tudo, né, eu achava tão gostoso aquilo, né, a nossa irmã aqui, é claro, isso não acontece aqui tanto nos Estados Unidos, ela estava apavorada, mas ela somente, o marido dela dormia, enquanto ela tinha essa luta. É claro, os cachorros sempre choram, né? Machuca o ouvido deles. E aqui, nesse dia também, ela tendo discussão, grande discussão com o filho dela. O filho dela tem autismo, então eles não conseguem entender. A minha filha tem um pouco disso. Então eles não têm 100% de raciocínio por causa dessa doença. O Senhor vai curar todos eles. Ela teve de afastar uns 45 minutos nisso, ó.
esse é o marido dela, que o inimigo dela, que é o ex-marido, quer pegar o filho mais velho. Nós já lemos sobre isso no passado. O inimigo não vai ter sucesso, entretanto. Aqui diz o Senhor também, quando essa palavra, nessa tempestade, assim diz o Senhor, Erim, eu tenho você, há uma batalha épica por você, há uma batalha épica para cada um de nós no céu. Amados, épica aqui, quando você fala aqui, no sentido do inglês, é coisas enormes, tá? Não é uma batalhazinha de mil soldados contra 1000 soldados, essas coisas que, né? Essas coisas não. Épica. Épica é coisa enorme, tá, amados? Nós estamos falando de batalhas enormes, de centenas e centenas de soldados dos dois lados, se não milhões, tá? Se não milhões. Está acontecendo agora, sempre teve a batalha, não só para nós, né? Eu já tenho mostrado o exército dos anjos, e o Senhor fala, mas essa tempestade não para. Continua. E o Senhor fala, imagine um vale invertido acima de você, as guerras nos lugares celestiais. Quer dizer, acima dela. Então, você olha acima da sua cabeça e imagine esse vale, essa batalha enorme sendo travada por você. Isso tem sido acontecido desde o início dos tempos, está cada vez ficando mais e mais forte, e vai chegar ao seu topo, que vai ser Gog e Magog espiritual. Cada vez mais tem isso, onde todos os milhares de demônios e alienígenas, etc., juntam contra os anjos do Senhor, só para ser batido e jogado para trás, até o dia em que o Senhor vai destruí-los. Continuando aqui, o Senhor fala, sim, o meteorologista então explicará as coisas. No entanto, ele disse que eu estou na tempestade, quando você e a sua família, quanto a você e sua família, não foi prejudicado. Você está bem, diz o Senhor. É que tem falado tantas vezes na Escritura, você vai ver com seus olhos. Você vai ver batalha, você vai ver guerra, você vai ver tempestade. A você, nada vai acontecer. Isso está nas Escrituras, isso é falado pelo Senhor. Vamos confiar nisso, queridos. Aqui ela teve um subsonho, uma coroa falsa para um rei falso. E olha que foi incrível, ela viu aqui 3 criancinhas, 5, 6 e 7, com esse contador de histórias. Eu acredito que aqui é contador de história, foi mal, não foi traduzido direito aqui, eu vou corrigir aqui. Contador de história aqui é o próprio maligno. O dragão negro, por aqui você vê a referência, não é o ex-presidente que é o dragão negro, O-B-A-M-A. E aqui esse dragão está conversando com as crianças experimentando esse todo tipo de coroa. E aqui então ele contando a história que essas coroas não são deles, dessas criancinhas. As criancinhas estão tristes e tal, e esse contador de história que é o dragão negro colocou a coroa na cabeça dele e colocou certamente. E até a criancinha falou, você pretende ser um rei também? Então aqui está aqui o anticristo falando para eles, né? Vocês não servem essas coroas porque vocês estão fingindo, elas não pertencem a você, mas pertencem a mim e o garotinho. Mas nem serve para você também? E aqui no final dessa história toda, o dragão negro, o contador de história, chega, traz comida nojenta para as criancinhas. E no final disso tudo, ele enviou então a ordem para que as criancinhas sejam jogadas do penhasco. Porque esse dragão negro, esse anticristo, acha que ele somente é o rei, ninguém mais. Então aqui, você pegando a história aqui, fala, amados para os novos, por favor, vamos aos Mistérios de Deus, são 10 páginas, você vê no seu tempo, dos mistériosdedeus.com, tá? Você bate aqui, História de Amor de Jesus, e aqui você pode dar um download no seu telefone, ou você pode imprimir, ou você pode ouvir, a história vai estar aqui, tá? Do jeito que você pessoalmente tem a sua intimidade com o Senhor. Né? Um tempo atrás eu decidi fazer os vídeos, colocar os vídeos também, porque eu acho que eu até ia gostar, né? Quem não sabe, tem aqui o meu... Eu não gosto de me ouvir. Mas às vezes eu escuto de mim a coisa assim, que como é que você conseguiu falar uma coisa dessa, né? Coisa que eu nem sei, uma coisa que eu falo.
O Senhor fala, né? O Senhor fala. E há muitos que simplesmente querem sentar debaixo de uma árvore e olhar para o rio e às vezes só me ouvir. Ou me ouvir junto com suas lições do jeito que você quer, meus queridos. Que o Senhor tenha colocado no seu coração para você desenvolver sua intimidade com Ele. É válido, né? É por isso que Ele veio na Terra. É por isso que eu vou pôr a data aqui, geralmente eu olho a data. É por isso que Ele está fazendo essas mensagens para que a gente venha conhecer Ele. Então aqui está, pegando a história aqui então, as criancinhas foram jogadas do penhasco. Entretanto, o que aconteceu? Enquanto elas estavam sendo jogadas do penhasco, ora, é hora de mostrar a essas criancinhas, diz o anticristo, que sou verdadeiramente rei, jogue-os do penhasco imediatamente. Isso foi horrível e inesperado. Os pais confiaram seus filhos ao contador de histórias. Enquanto caminhavam em direção ao penhasco, as crianças começaram a gritar e chorar. Havia uma plataforma de madeira em cima de um penhasco. Houve uma queda muito grande até o oceano desta plataforma. As criancinhas seriam jogadas dessa plataforma ao oceano como lixo. Olha só o que aconteceu. No momento em que as crianças estavam sendo levadas até o final da plataforma, um portal se abriu e, de repente, no céu, abriu esse portal no céu. Lá estava Jesus usando a sua coroa, glória a Deus, coroa do Senhor. Ele estava lá para reunir as crianças. Aqui parece que isso aconteceu antes das crianças serem jogadas, ou quando as crianças foram jogadas, as almas delas foram pegadas. Eu não sei de que forma, não foi detalhado aqui. Teve visões do Senhor, por exemplo, que o anjo levava a alma das pessoas antes da dor da morte. Eles não sentiram dores. Então, eu não sei se aqui foi levado antes das criancinhas serem jogadas. Aqui fala claramente que elas ainda estavam na plataforma, prontas para ser jogadas, né? Seja a situação que for, Jesus pegou a alma delas e levou para Ele. E aqui está o maligno, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse anticristo falou: maldito seja, maldito seja. Isso aqui que eu tenho falado a vocês, que é um sentimento que eu tenho. Que há aqueles homens híbridos, aqueles homens com DNA de serpentes, com DNA de repelente, DNA do maligno. Acredito que tem 3 raças. Que ele já tem dentro dele essa emoção de odiar o próprio Deus. Já está dentro deles por causa do DNA. Eu acredito que são esses que vão perder a vida, vão ser destruídos por toda a eternidade. O homem já tem falado, o inimigo tem falado que muitos dos homens, parece que a Bíblia, aparece quando você lê a Bíblia, do ponto de vista até de Deus, que há uma certa felicidade nos malignos, nas pessoas serem destruídas. O Senhor fala dessas pessoas, Gog e Magog vai ser destruída, que vai cair a sua língua, o olho vai, aquela praga toda acontecendo. Né? Parece que há até um sentimento bom, o juízo está acontecendo. Como o inimigo tem ensinado os cristãos ao redor do mundo. E eu já disse há muito tempo atrás, e agora tem confirmado pelo Senhor, que há sim híbridos. Há humanos que é igual ao homem, você não consegue ver a diferença, que existe sementes de malignos neles. Como o Senhor já deu vários e vários exemplos, dois assassinos de criança, um caiu de joelhos, se arrependeu, ela viu Jesus levando a alma dela, já esse outro foi para o hospital amaldiçoando o Senhor. Qual a diferença? Então, toda aquela felicidade que acontece com o cristão, que todos aqueles que desobedecem ao Senhor de acordo com o que eles pensam, vão ter tudo jogado no fogo do inferno para sempre. É um resumo muito fácil daquelas almas, daqueles corações que o Senhor tem criado. Muito fácil. E há, sim, aqueles que não são do Senhor. Entretanto, não podemos nem falar que todos aqueles que têm o DNA dos malignos dentro deles serão perdidos para sempre. Nem isso podemos falar. No momento em que o Senhor mostrou 2 sonhos aqui, que gigantes foram
dois foram arrependidos, eles foram transformados em homem. O Senhor salvou eles. Também não podemos julgar aqueles ateus, aqueles que amaldiçoam o Senhor. Não podemos julgar, porque o Senhor já tem demonstrado também que muitos desses foram levados ao céu. Porque nós temos sendo ensinado pelo maligno nas nossas igrejas que Deus mora numa caixinha, que há limite para o poder de Deus. Uma mentira do maligno, não há limite para o poder de Deus. Nós simplesmente podemos falar da tendência que o homem tem, só isso, porque eles podem se arrepender. O Senhor vê o coração, o Senhor tem falado e já falou várias vezes, está escrito em todo lugar na Bíblia, tudo rescinde do coração. Tudo, amado, rescinde do coração. É por isso que há homens que cometem adultério, são homens que cometem assassinato, homens que roubam mulheres dos outros e matam a pessoa, etc, etc, etc. E o Senhor fala, o seu coração é segundo o meu. Mas João, isso não é verdade? É verdade? Você ouviu falar no rei Davi? Tudo rescinde do coração. Por isso que, uma vez que você deu o seu coração ao Senhor, é claro, quando você dá o seu coração ao Senhor, você vai fazer todas as coisas que são agradáveis aos olhos dele. O arrependimento que você tem, muitas vezes não precisa nem sair da boca, apesar de você não conseguir segurar, porque quando você ama alguém muito, 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 e você machuca aquela pessoa, o que é que você faz? Você fica doido para chegar naquela pessoa e falar, desculpa, por favor, eu arrependi, por favor, não faça isso mais. Com o Senhor, seu Deus, e até mesmo com essa pessoa, tudo rescinde do coração a intenção do seu pensamento. Não é nem o pensamento ainda, é a intenção do seu pensamento. Em que você fez essa coisa, você fez uma certa coisa e isso entristeceu o Senhor. O seu arrependimento foi criado aqui, ali, naquela hora. E aquele pecado que você cometeu não gruda em você, nunca gruda em você, porque o sangue do Senhor, a lava que desce do vulcão, que é o Espírito do Senhor, ele é um fogo consumidor. Desce de você constantemente em sua alma. O pecado bate na sua alma e ele desce por terra. Não cola. Não cola. Queimado imediatamente. Nada cola. Então, simplesmente, quando fazemos uma coisa que sabemos que desagradou o Senhor, simplesmente chega ao Senhor, Pai. Aliás, você já foi perdoado pelo próprio fato de você ir ao Senhor de pedir desculpa, já demonstrou a intenção do seu coração. É claro, amados, estamos falando tudo isso de um coração sincero. Mas sim, há cura quando a palavra sai da boca. Mas já tem acontecido no seu coração. E uma vez isso ter acontecido, saibam com toda certeza que você está limpo. Amados, você está limpo. De acordo com centenas de escrituras. Aqui você vê então a semente do DNA olhando para o seu próprio Deus. Maldito, maldito, maldito. Aqui está um híbrido que não vai se arrepender. Continuando então, o Senhor olhou para esse contador de histórias. Vou até colocar aqui contador de histórias. Com um olhar severo, ele então reuniu as crianças junto a ele no portal. Ele tem um jardim lindo de crianças lá onde está. Ele é muito, muito lindo. Até uns animalzinhos assim, pequenininho, miniatura. Muito, muito lindo. O jardim do Senhor. Ele foi para o Pai. E Jesus para as crianças falou, tudo bem, crianças, é hora de sorrir. E acenar para o homem mau. Jesus aí. As criancinhas tudo deu tchau pro maligno. Todos sorriam e acenaram para o condutor de história da mesma forma que Jesus disse a eles. Para fazer isso, o contador de história agora estava com raiva ainda maior. O portal se fechou. Todas as crianças foram removidas com segurança das garras malignas da morte do contador de história.
Parece que elas não foram nem jogadas, queridos, pelo que parece aqui. Seja a maneira que for, o Senhor a salvou. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, eu estou com você. Não tenha medo, porque eu estou dentro de você, querido. Não fique desanimada, porque eu sou o Deus. Eu vou te fortalecer e te ajudar. Eu irei sustentá-la com a minha mão justa. Você é a minha noiva e em ouro de Ofir. Eu me sento à direita do Pai. E você, meu querido, senta à direita do Senhor agora. Assim como fala as Escrituras. Eu tive de parar aqui para olhar as Escrituras, né? A gente chegou a um ponto que a gente está falando coisa que está implementado nas pessoas, né? A mentira do inimigo, e, com as palavras do Senhor. Então eu fui procurar para vocês, e aqui está, Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos faz assentar nos lugares celestiais. À medida da qual, meu querido, que você tem aceitado o seu Deus, você passa a ser uma nova criação do Senhor. Você aceitou ele. Você já está agora sentado do lado direito de Jesus no trono dele. Teve esse profeta que foi para o céu, estava o pai, o Abba estava sentado lá, Jesus estava sentado do lado direito do Abba e tinha um assento do lado de cá, e Jesus falou, vem, senta aqui. E ele olhou para o Abba, ele olhou para ele, assim não conseguia ver o Abba direito, né? Ninguém consegue. E ele ficava, mas eu aqui? E ele falou, sim, esse é o lugar, esse é o seu lugar, senta aqui, falou para esse profeta. Então não é coisa que tem sido ensinado, que você tem que passar por essa batalha toda, essa dor enorme nessa terra, e com muita esperança no Senhor, espero que Ele te salve no final. Isso é a mentira da boca do maligno. Você só precisa confessar em seu coração que Jesus é o seu Deus de sinceridade. Só isso, ó. Assim como está escrito, todo que naquele crê tem a vida eterna. Assim como está escrito, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. É só isso que Ele pede. Seu coração. Uma vez você deu seu coração a Ele, você é uma nova criação do Senhor, você nunca mais vai ter pecado grudado em você, nunca mais. Porque o fogo do Espírito Santo saindo de você é como uma lava de vulcão, descendo sobre a sua alma de cima e embaixo, constantemente, nunca para. O vulcão para, né, queridos? O Espírito Santo não. Agora, todos vocês ouvindo aqui, eu falando, está constantemente jorrando, descendo, lavando a sua alma. Então, quando acontece uma coisa, e como jogar barro, como jogar água na lava. Joga em você, tudo é evaporado, tudo é sumido, tudo é consumido, nada fica em você. É a palavra do Senhor. Você já é um eleito, você já é do Senhor, você já venceu, você já senta nos lugares celestiais do Senhor. Já aconteceu. É claro, vou falar mais uma coisa para vocês, que o Senhor tem falado. Ele tem falado na história dele, 010, página 3. Ele falou, hoje, um dos primeiros sonhos, uma das primeiras revelações que o Senhor tem falado, hoje, depois da cruz, cada um que me aceitar está coberto com o sangue do Cordeiro, foi o que eu acabei de falar aqui. Meu sangue. Eles estão marcados. É claro, o Senhor deu analogia aqui, depois da cruz, eu coloquei aqui como para vocês verem, depois da cruz. Mas, amados, eu digo aqui para vocês, que quando o Senhor falou lá no céu, quando o Senhor declarou que Ele é o Cordeiro de Deus, pecadores, ali foi declarado que você é um vencedor. Então, quando você nasceu aqui nessa terra e você declarou que Jesus é o seu Deus, você virou um vencedor. Por favor, escuta o que eu estou falando, queridos. Imediatamente. Porque já foi declarado e já foi dado a você antes da fundação da terra. Você já é um vencedor. Você não tem pecado. Não, você não faz pecado, mas você não tem. Ele é lavado pelo fogo do Senhor. Pelo sangue dele. Então, muito cuidado, porque nas igrejas, Satanás tem colocado que você tem que passar por isso, tem que passar por aquilo. Lembra que eu falei aqui mesmo nesse canal? Eu peço ao Senhor desculpa.
Ah, sim, para você ir no Senhor, você tem que ler os João, tem que ler Lucas, tem que ler os 4 livros. E isso tudo é culto. Mandamentos dos homens. Nesse caso aqui, meu. E daqueles que estavam comigo na época. Meu, praticamente, a responsabilidade. Não tinha esse conhecimento naquela época. O Senhor não requer nada disso dos homens, mas só o coração deles. Continuando aqui, o Senhor fala... onde é que eu parei aqui? Eu irei sustentá-la com a minha mão direita. Ah, sim, quando ele estava sentando, né, que veio na minha cabeça. Já que eu estou sentado à direita de Deus, eu tenho recebido poder, autoridade. Isso significa que eu estou acima de todos os principados, autoridades, potestades e domínios, bem como de todos os outros nomes. O Senhor continua. Eu estou acima de todos eles, tanto neste mundo como no próximo. Glória a Deus, tem o próximo. Eu sei que é a primeira vez que eu falei que a Bíblia é uma fase. Não é tudo. Muita gente ficou com raiva. Agora o Senhor fala claramente. Sim, o Apocalipse é o último da Bíblia, é o último capítulo da Bíblia. Mas o começo de um novo. O Senhor agora fala claramente. Eu então, diz o Senhor, tenho o poder de subjugar os meus inimigos pela autoridade de Deus e da sua palavra. Eu estou sentado no céu ao lado de meu Pai. Acabei de falar isso. Devido à minha posição no céu, eu estou no poder com autoridade. Aí o Senhor fala, agora com o seu sonho, eu amo quando o Senhor descreve isso dele mesmo. Agora ele fala do sonho, não há nenhuma tempestade em ter crianças prejudicadas ou declarar que elas não usarão coroas. Essas crianças que você pode ver, essa analogia do inimigo falando para ela, dando tristeza no coração delas, que essa coroa não é delas, elas tentando todo tipo de coroa. Essa é a analogia que o inimigo coloca na igreja de Deus, amados. As criancinhas podem ser aqueles que estão vindo ao Senhor, ou todos, né? Eu sou velho e agora, depois desse tempo todo, no final da era que o Senhor tem me dado entendimento, o Senhor está dando, entendimento para todos nós. Mas a gente pode olhar essas criancinhas como sendo todos nós, né, mano? Tentando isso, tentando aquilo, tentando isso, tentando aquilo, e o maligno falando, não vai dar certo, não foi feito para você. Essa coroa não é sua. O pecado está te destruindo, você não é perfeito, você não presta, você não vale nada, o Senhor é perfeito, você não é, Ele não vai te ouvir. Faz isso, faz aquilo outro, entra em jejum por 3 dias, e etc, etc, etc. E chegou um ponto que as criancinhas, ou seja, a igreja de Deus, começou a acreditar como sendo verdade. Mas no final de tudo, o Senhor apareceu, e aqui Ele está desmascarando as mentiras do inimigo. O Senhor fala que agora o inimigo não pode tirar de mim um dos meus. Aqueles que declaram que o seu coração é dele. E tem uns ainda, muitos ainda, e eu acredito que a grande maioria ainda vai declarar. Ele não pode retirar títulos e nem determinar o dia de um homem. Por quê? Diz o Senhor, porque ele não tem autoridade eterna. Ele só pode mentir, desencorajar e ameaçar. E ele faz isso, e ele faz isso muito bem feito, e tem feito um excelente trabalho na igreja de Deus, com tantas mentiras, enganos e falsidades. O Senhor continua, esperar pela destruição não é um ato de redenção? Eu resgato, diz o Senhor, amados, presta atenção no que ele fala. Eu resgato, eu salvo, eu carrego, eu removo o pecado, eu amo incondicionalmente, eu prometo coisas boas, eu entrego um lar eterno no paraíso, eu coroo os santos. Aqueles que têm declarado de coração sincero que Deus, que Jesus é o Deus deles. Isso tudo ele faz, queridos. Está fazendo. E não para, não é uma coisa que ele fala, ele faz e para naqueles que deram coração. É um fogo contínuo, um vulcão que desce em você constantemente. Isso não para, queridos. Está sempre, essa cobertura do Senhor está sempre com você, o Espírito dele está sempre com você, não para. Não é que está com você e sai. Ah, pecou, né? Jesus saiu. Vai orar, se arrepender, para ele voltar. Tudo isso é mentira do maligno. Tudo isso é mentira.
Ele nunca, queridos, quando você dá o seu coração ao Senhor, Ele nunca te larga. Não interessa o que você faz. E eu falo não interessa o que você faz, porque se você tem um coração sincero, você vai fazer as coisas agradáveis aos olhos dele. É por isso que eu falo, não interessa o que você faz. Porque eu sei, todo mundo sabe se tem um coração sincero. Você não machuca uma pessoa que você ama? Com sinceridade, você não machuca. Se você machuca uma pessoa que você ama, com amor, com sinceridade, quer dizer que você não ama essa pessoa. Não é óbvio isso. Qual o pai que machuca o filho? Que ama o filho? Qual pai que faz isso? Eu não faço nunca isso. Eu defendo meu filho com todas as minhas garras que eu posso ter. O nosso Deus falou isso para o nosso irmão Erim. Ele chamou isso de amor incondicional. E é realmente. Não interessa. Não interessa o que o filho fala pra gente, os palavrões que fala, mas eu passo um tempo, é um amor. Aqui está. Se você faz isso para o seu filho, né? Desculpa. Assim, se você faz isso para os seus filhos, que você sabe que você ama, o que Deus, que tem um amor incondicional acima de tudo que ele tem criado, faz por você? Isso é fato. Isso aqui não é uma história de amorzinho, tá? É fato. Limpe de vocês o peso do pecado, vocês não têm. Limpe de vocês o peso da sujeira, vocês não têm. E está limpo, e o Senhor ele joga isso no universo do esquecimento, como está escrito, ele não lembra de jeito, amados, ele nem lembra. E muitas vezes, sim, é o fato de você nem falar, é o toque no seu coração. Agora, sim, é claro, há momentos que a gente faz coisa e não sabe, e há consequência, etc, etc, etc. Nada a ver com o pecado, mas com a consequência de você andar contrária ao Senhor. É as consequências que vêm. É as portas que são abertas. Você faz uma coisa assim, uma coisa contrária aos frutos do Espírito, contrária ao Senhor, você abre uma porta para o maligno. Isso não tem nada a ver com o pecado, nada a ver com sujeira, nada a ver com nada dessas coisas. Mas é a consequência da sua ação em não seguir o Senhor. É outra coisa totalmente diferente, tá? Eu vou falar mais tarde sobre isso. O Senhor fala que nesse momento vocês estão experimentando a guerra do inimigo e de seus exércitos contra os santos. Sim, os filhos de Deus, aqueles que deram o coração ao Senhor, aceitaram Ele como Deus. O inimigo sabe que o tempo dele é curto, o Senhor está prestes para brotar nele. O Senhor pede, por favor, nos ajude. Assim, aqui o Senhor fala, não tenha medo, pois eu estou com você. Eu sou poderoso para salvar. As crianças residem aqui comigo. As suas coroas cabem neles. Eles não estão pretendendo ou fingindo. A coroa é deles. Eles são feitos sob medida para cada um de vocês, amados. Você não só tem sua coroa com o Senhor, você já tem suas casas com o Senhor. Tudo já foi feito por você, queridos. Não é que você tem que chegar na jornada e de repente, vou comer. Não, o Senhor já sabe de todas as coisas, amados. Você já é um vencedor. A sua residência já é com o Senhor. Já está feito, amados. Continuando mais ainda, o Senhor fala aqui, não se preocupe, pois eu estou aqui e eu estou com você, cada um de nós. Eu sou o Deus das vigílias, da noite e do dia. Eu sou o Deus dos céus, da terra, do mar, das tempestades e das águas. Glória a Deus, o Senhor está sempre conosco, Ele nunca nos larga. Eu estou com você, você é minha. Eu tenho um grande plano e o inimigo não sabe, nem sabe o que está por vir. Agora alegre-se, Erim, pois eu te amo. Você é filha do rei e ele fala isso para todos vocês. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Deus abençoe você, sua família, seus amigos. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Pedimos que o Senhor santificasse e glorificasse essa mensagem para o seu propósito e seu propósito. Somente que todos venham saber que o Senhor é Deus e todos aqueles que dão o coração, Senhor, já estão salvos, Pai. Não tem pecados. Ajude-nos então, Pai, a todos nós, que essa grande mentira tem sido colocada em tuas igrejas, em teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Fica na base, amado. Nosso Deus. Tchau, tchau.